Olá, sejam bem-vindos ao canal da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. Eu sou Marília Ribeiro Brum, médica otorrinolaringologista associada da academia, e hoje nós vamos conversar sobre o refluxo faringo-laríngeo. Alguns podem se perguntar qual a relação do refluxo com o otorrino. Já que ao ouvir falar a palavra refluxo, a ideia que vem à mente sempre é do refluxo gastroesofágico, aquela doença onde há um deslocamento de ácido do estômago para o esôfago que causa azia e queimação. A gente vai buscar entender essa conexão. Primeiro, vamos entender o refluxo gastroesofágico. No refluxo gastroesofágico, existe um deslocamento de ácido do estômago em direção ao esôfago, que é o tubo que conecta a garganta ao estômago. Existe esse refluxo da secreção ácida e, refluindo o ácido, o esôfago fica sujeito à ação dessa substância, que pode causar uma inflamação local e, com isso, dar esses sintomas que nós conhecemos como azia e queimação. O refluxo gastroesofágico é uma doença acompanhada e avaliada pelo gastroenterologista e muitas vezes se solicita uma endoscopia digestiva para avaliar as consequências do refluxo no esôfago ou uma pH-metria para avaliar a presença do refluxo em si através da medição do pH do esôfago. Agora, quando falamos de refluxo faringo-laríngeo, estamos falando de uma situação onde o ácido alcança as estruturas da garganta, alcança a faringe e a laringe. É uma situação que pode levar a sintomas um pouco mais sutis que o refluxo gastroesofágico, mas ainda assim sintomas bastante desconfortáveis. Os principais sintomas são sensação de garganta irritada, arranhada, machucada, sensação de bola na garganta, de globo na garganta, de corpo estranho, que tem alguma coisa presa na garganta. Pigarro, aquela necessidade constante de ficar limpando a garganta ou limpando a voz. Tosse seca e alterações de voz, da qualidade vocal, como rouquidão. Esses sintomas muitas vezes acontecem sem a presença dos sintomas de refluxo gastroesofágico. Inclusive, na maioria dos pacientes em que há sintomas e refluxo faringolaríngeo, não há sintomas de refluxo gastroesofágico clássicos, como azia e queimação. Isso pode acontecer por duas possibilidades. A primeira é que o esôfago tem um funcionamento diferente da laringe e da faringe. Ele é naturalmente mais resistente a essas oscilações de pH, essas variações de pH. Então, muitas vezes o ácido reflui do estômago em direção ao esôfago, não é suficiente para causar uma inflamação esofágica, mas ao alcançar a garganta, que é mais sensível, mais suscetível, traz sintomas do refluxo faringolaríngeo. A segunda situação é que, em alguns dos casos em que esses sintomas acontecem, não há um refluxo de ácido em si, mas uma inflamação diretamente na garganta, diretamente nas estruturas da faringe e da laringe, por uma alteração sensorial, uma alteração da sensibilidade dessas regiões, que geram sintomas semelhantes e que muitas vezes acaba nos confundindo no diagnóstico. Por que o refluxo acontece? A maior parte dos casos de refluxo, tanto gastroesofágico quanto faringolaríngeo, tem as mesmas causas. A alimentação inadequada, com excesso de cafeína, e por cafeína não é apenas café, mas outras substâncias como chimarrão, chocolate, refrigerantes e chás prontos, podem aumentar a secreção ácida do estômago e facilitar com que essa secreção suba em direção ao esôfago. Outros alimentos, muito condimentados, muito gordurosos ou embutidos também podem favorecer o refluxo. Deitar-se logo após as refeições, o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo, o estresse e o sedentarismo também são causas importantes. Quando esses sintomas acontecem, é muito importante a avaliação otorrinolaringológica, pois nem sempre esses sintomas estão relacionados ao refluxo de secreção ácida. Muitas outras condições podem causar os mesmos sintomas. Rinites, sinusites, asma, inalação de fumaças ou poeiras que podem agir como irritantes da garganta e até mesmo a baixa ingestão de água podem causar um quadro semelhante e serem diagnósticos diferenciais do refluxo. O médico otorrino, ao avaliar um paciente com sintomas como esses, vai realizar uma anamnese, uma entrevista médica detalhada e vai fazer os exames em consultório que podem avaliar como estão as estruturas da garganta. Esses exames são a laringoscopia rígida e flexível. As laringoscopias são feitas para poder visualizar as estruturas da faringe e da laringe e aquelas alterações que são compatíveis com o refluxo faringolaríngeo. Nos pacientes com refluxo, na laringoscopia, nós podemos visualizar, às vezes, um inchaço, um edema da prega vocal,
um inchaço ou um edema das partes da laringe que ficam mais próximas da entrada do esôfago, a laringe posterior, que nós chamamos, e às vezes um espessamento ou uma vermelhidão dessa região. Além do desconforto causado pelo refluxo, o fato de persistir o refluxo faringolaríngeo sem tratamento pode aumentar o risco de aspiração e doenças broncopulmonares e até mesmo a malignização, ou seja, o desenvolvimento de câncer em alguns pacientes que já tenham suscetibilidade ou outras alterações. Muitas vezes é necessária, sim, uma avaliação multidisciplinar com um gastroenterologista, apesar de que em torno de 2/3 dos pacientes com refluxo faringolaríngeo não apresentam sintomas de refluxo gastroesofágico. A base do tratamento dos pacientes com refluxo são as mudanças do estilo de vida. Ajustes alimentares sempre são necessários, então se recomenda comer porções menores, mais vezes ao invés de grandes e fartas porções em menor número. Recomenda-se evitar aqueles alimentos que podem causar refluxo, como a cafeína, o álcool, gorduras, alimentos condimentados e embutidos. E muitas vezes os pacientes são recomendados a fazer um diário alimentar para descobrir qual alimento que desencadeia aqueles sintomas para a gente poder então diminuir a exposição a esses alimentos. Adotar um estilo de vida saudável é altamente recomendável. Abandono do tabagismo, redução do consumo de álcool, controle dos níveis de estresse e atividade física regular podem fazer uma grande diferença. Beber água também é muito importante, sempre em pequenas porções e ao longo do dia, para evitar justamente que a desidratação ou que o espessamento da secreção salivar ou da secreção nasal possa simular sintomas semelhantes ao refluxo faringolaríngeo, dificultando o diagnóstico. Quando os sintomas persistem, apesar das mudanças de estilo de vida, podem ser prescritos medicamentos para o controle do refluxo. A escolha desses medicamentos e a escolha da dose vão depender de cada paciente e do quadro que esse paciente apresenta. Então é imprescindível uma avaliação médica para iniciar esse tratamento. Se você achou esse vídeo útil, não esquece de seguir @cuide da sua voz para mais informações sobre a saúde da sua laringe. Obrigada por assistir.